Graça e paz, amados do Senhor, alguns mais perto, outros mais distantes. Estamos ligados, estamos unidos no amor de Cristo e pelo Espírito do Senhor que habita em nós. E é maravilhoso nós podermos louvar ao Senhor, que cânticos maravilhosos, oferecendo ao Senhor a nossa adoração, a nossa gratidão, nosso louvor, porque Ele é digno de toda a glória, de todo louvor, de toda a nossa adoração. E hoje é um dia muito especial, né? Muitos estão em festa e não estão mais por causa de toda esta situação que estamos vivendo, né? Mas eles não estão felizes porque não estão podendo comemorar como sempre fizeram e como gostam de fazer. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. E Ele está conosco e Ele cuida dos seus filhos, onde você estiver. Onde você estiver, o Senhor está te vendo. Ele te conhece, Ele está recebendo, Ele conhece os teus pensamentos. Você pensou, Ele já sabe. Então, eu sempre tenho dito isto para muitas pessoas que às vezes estão desesperadas. O Senhor conhece as tuas necessidades, as tuas dificuldades, as tuas carências, e Ele tem. E Ele pode suprir todas as suas necessidades. Sempre eu digo também, nós pais, sabemos das necessidades dos nossos filhos desde pequenos, né? Mas nem sempre podemos suprir as necessidades deles. Mas o nosso Pai do céu, o papai, como eu sempre chamo, Ele não tem essas limitações. Ele pode tudo. Ele vê tudo, Ele sabe tudo e Ele pode tudo. E essa verdade é muito real na minha vida, é muito presente. E eu tenho sempre falado desta verdade, né? E hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito distante, que eu estou falando de Jesus para ela. Maravilhosa, com relação ao dia de hoje. A cruz está vazia, aleluia. O sepulcro está vazio, aleluia. Porque Ele está vivo e ressuscitado no meio de nós, aleluia. Nem a morte foi capaz de prender tamanha fonte de vida e salvação. Ele vive e nos faz viver nele e com Ele. Alegremo-nos e nele exultemos, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Amém. Que lindo, né? Que lindo. E nós que já somos filhos de Deus, que recebemos Jesus como nosso Salvador, que temos provado desse amor de Deus, estamos glorificando o nosso Deus, com alegria, com gratidão por tudo que Ele tem feito por nós e a nós. E para Ele não há nada impossível. No Evangelho de João, nós encontramos um texto que é simples o bastante para não discutirmos. É grande o bastante para não entendermos, mas é profundo o bastante para nos explicar o maior e mais sublime plano de Deus para as nossas vidas. João 3,16. Que todo mundo sabe este versículo, né? E a grandeza desta verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, toda a humanidade. E a palavra diz que Deus não quer que ninguém se perca. 1 Timóteo 2,4 diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Porque aquele sacrifício de Jesus que nós lembramos tanto nesses últimos dias, né? E hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Como ele disse todo o tempo, que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E hoje nós fazemos memória, como nós fazemos memória na ceia, do sacrifício de Jesus, participando do pão e do vinho, do suco. Hoje nós fazemos lembrança, fazemos memória da ressurreição de Jesus. Que maravilha! Glória a Deus! E Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Nós temos visto a prova de Deus, como o Senhor fez todas as coisas, né? E essa palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que nós não podemos explicar, mas nós que temos experimentado esta tão grande salvação, porque cremos nesta verdade, cremos nesta palavra, e temos experimentado esta tão grande salvação. E a palavra diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando Jesus veio ao mundo, houve festa, né? Quando Jesus nasceu e o céu se abriu, e o anjo do Senhor veio trazer boas novas àqueles pastores que estavam no campo e guardavam os seus rebanhos. O anjo do Senhor veio dizer: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! E Jesus cresceu. E quando ele começou o seu ministério, ele chegou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Que coisa maravilhosa nós podemos meditar nesse grande amor de Deus. Jesus, todo o tempo em que ele andou na terra, ele foi perseguido. Quantas vezes quiseram matá-lo? Ele foi perseguido, ele foi desprezado. Mas ele disse assim, eu anotei esse no João capítulo 10, 17 e 18, ele diz assim: ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Quantas vezes ele estava ali que estavam prontinhos para matá-lo, e ele saía dali tranquilo, até invisível, creio. E ele diz: ninguém tira a minha vida, porque eu mesmo a dou. Porque ele sabia que ele tinha vindo para isto. E quando chegou o tempo, ele se entregou. É verdade que foi tão doloroso, tão terrível para ele, que ele disse ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. É como se Jesus estivesse dizendo: Pai, será que dá para mudar o programa aí para a salvação dessas pessoas? Mas o Pai não mudou. Por amor a nós, o Pai não mudou.
O Pai não mudou o plano. E Jesus se entregou. E foi terrível, terrível. O quanto ele foi torturado, o quanto ele foi maltratado, o quanto ele foi machucado. Foi terrível. Mas ele pregado, gente, pregado naquela cruz. Que dor terrível. Eu não suporto assistir esses filmes, essas coisas que aparecem, essas figuras, para mim E dizem que foi muito pior do que aquilo que aparece. Imagina a tortura que Jesus passou. Por amor a mim e a você. E cada um de nós. E Deus estendeu essa salvação à humanidade. Jesus morreu por toda a humanidade. E o seu sangue foi derramado. E é esse sangue que nos purifica de todo pecado, para que nós possamos ter acesso a Deus, para que nos tornássemos filhos de Deus. Porque todos nós nascemos, foi Deus que nos formou no ventre da nossa mãe. Todos nós recebemos fôlego de vida de Deus. Todos nós recebemos o fôlego de vida de Deus, mas já nascemos separados de Deus, por causa da herança do pecado que nós trouxemos. Como a palavra diz no Salmo 51:5, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas quando nós reconhecemos esse amor de Deus, cremos naquilo que Jesus fez, morrendo por nós e nos levando também a morrer com Ele. Mas Ele sofreu toda a dor, levou toda a maldição que pesava sobre nós. E foi terrível o seu sofrimento para nos dar salvação. Eu sempre digo isso, Deus disse não para o seu filho, porque Jesus fez aquele pedido ao Pai, mas ele disse, todavia, não seja a minha, mas a tua vontade. E o Pai não mudou de plano. Ele disse não para Jesus, para dizer sim para mim e para você, para cada um de nós. Você que está ouvindo, não sei qual é a sua situação diante de Deus. Muitas pessoas estão distantes, talvez só tenham uma religião, só é frequentador de igreja, mas você já teve uma experiência pessoal com esse Cristo que deu a vida por você? Nesta semana eu recebi um chamado pelo telefone oferecendo serviço funeral. E eu comecei a conversar com aquela jovem e entrei no assunto. Se ela já tinha pensado nisso, e se ela estava preparada para a morte. Hoje nós vemos um pavor terrível, né? Na situação que estamos vivendo hoje, como as pessoas estão com tanto medo da morte. E eu perguntei para ela, e ela falou assim, ela percebeu que eu já estava falando da palavra, e ela disse assim, eu já fui crente. Eu disse, você já foi? Ela falou, agora eu estou afastada. Eu falei, um bom motivo para você voltar para Deus e reconhecer o amor de Deus por você. E cada um de nós temos que ter essa certeza. E até muitos que nasceram dentro da igreja e pensam que tá tudo certo, eu vou para o céu, nasci dentro da igreja, mas nunca tiveram
essa experiência verdadeira de um encontro com Jesus, reconhecendo que Ele é o teu Salvador. A palavra diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O seu povo o rejeitou, por causa da sua humildade, de como Jesus era. Ele renunciou, ele era humilde, desde o seu nascimento ele mostrou a sua humildade. E eles não aceitaram, o seu povo não o recebeu. Mas eu amo essa palavra, que ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E não existe nada melhor do que ter Deus como nosso Pai. Todo mundo fala, graças a Deus, eu estou bem, graças a Deus. Todo mundo fala em Deus. Mas você conhece esse Deus como teu Pai? E Ele ofereceu o seu único filho. Jesus era o único filho de Deus. Jesus ofereceu Ele por todos nós. Jesus era o unigênito do Pai. E hoje Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Todos nós que já recebemos Jesus como nosso Salvador, fomos feitos filhos de Deus. Todos nós experimentamos e podemos experimentar cada dia a bondade, a misericórdia, essa graça infinita que nos alcançou. E até eu anotei aqui em Romanos, o cabeçalho de Romanos, capítulo 6, diz assim, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. E a palavra diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nós recebemos Jesus como nosso Salvador e desfrutamos dessa presença gloriosa na nossa vida todos os dias, porque Ele nos recebeu como filhos e enviou o seu Espírito para morar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por esta verdade. E aí, hoje, o povo está comemorando a Páscoa. A Páscoa foi livramento para o povo. Os judeus, eu creio que até hoje, né, eles comemoram e levaram para todos os países, com certeza, né? Então, é a lembrança do livramento que o povo de Deus teve quando eles saíram do Egito. E eles comemoraram a Páscoa, matando o cordeiro e passando o sangue do cordeiro que eles mataram nas suas portas, e aquele foi o livramento. E aquilo era o que ia acontecer, o que aconteceu. Só que mataram um cordeiro e passaram o sangue ali na porta, foi mais fácil do que o que Jesus passou. Mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sofrer uma morte tão terrível que era execução, era condenação para o pior elemento da sociedade. E Jesus tomou o nosso lugar. E nós aceitamos a nossa inclusão com Ele, mas nós não passamos por aquela dor que Ele passou para chegar àquele ponto. E como Ele tinha dito, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E lá na cruz, naquela hora em que Ele morreu, Ele disse, Pai, tudo está consumado. Não há mais nada a fazer. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos crer nesta verdade, crer nesse sacrifício que Jesus fez e recebê-lo como nosso Salvador e Senhor.
E por causa da sua obediência, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Jesus foi até o fim, ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E logo pela manhã, vamos ler aqui, em Lucas, no capítulo 24, quando, na manhã do primeiro dia da semana, deixa eu ver se foi. E no primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Muito de madrugada, capítulo 24 de Lucas, estou lendo a partir do verso 1. Foram elas, as mulheres, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Jesus foi sepultado. E colocaram uma pedra muito grande à porta do sepulcro. E as mulheres, no domingo de manhã, elas foram para levar especiarias para ungir o corpo de Jesus. E quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido revolvida. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Que maravilha! Ele não está aqui, já ressuscitou, como ele havia dito, né? E aí, e elas foram, e eles falam, ele vai adiante de vós para a Galileia. E elas foram contar para os discípulos. E eles ficaram assim, alguns até não acreditaram. Mas Jesus tinha falado, pelo menos aqueles que estavam, aqueles 12 que estiveram com ele todo o tempo, ouviram isso muitas vezes, né? E Jesus disse que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E ele ressuscitou mesmo, e está vivo! Está vivo, ele ressuscitou. E ele está vivo para ser o Salvador de todo aquele que crê. E ele foi, ainda depois de ressuscitado, ele ainda esteve 40 dias com os seus discípulos, andando. E aí comeu, né? Nós vemos lá em João. E ele comeu com eles, apareceu. Só que agora ele pôde aparecer, entrar na sala onde eles estavam na reunião deles, sem precisar abrir a porta. Glória a Deus, glória a Deus. Pensar no sofrimento do corpo de Jesus, né, quando ele morreu. E agora ressuscitado, com um corpo glorioso. E sabe uma coisa linda também? Que nós teremos um corpo glorificado como o corpo que ele recebeu na sua ressurreição. Aleluia! A palavra diz que nós seremos semelhantes a ele. Em 1 João, eu gosto muito dessa palavra. Em 1 João, capítulo 3, verso 2. 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós receberemos também um corpo de glória para vivermos eternamente com Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então, o mundo está... os filhos de Deus hoje estão se lembrando, comemorando esse dia, a ressurreição de Jesus, né? E os discípulos depois se alegraram muito, e Jesus continuou ensinando muitas coisas a eles, mesmo depois dele ter ressuscitado, né? Foi maravilhoso. E Jesus operou muitos sinais, nós vemos lá no capítulo 20 de João, do Evangelho de João, no capítulo 20, ele diz, Jesus operou muitos sinais. Jesus, porém... Estou perdida aqui no... Perdão, irmãos. Capítulo 20 de João, do Evangelho de João, verso 30 e 31, diz assim, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Não estão escritos na Bíblia. Ele diz assim, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já creu no Senhor Jesus? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Pais, se preocupem com seus filhos, com respeito a essa tão grande salvação que eles precisam, porque quando os filhos são pequenos, às vezes os pais se acomodam e não se preocupam tanto com isso. Tem a vida toda pela frente, mas nós não sabemos. E os nossos filhos devem receber Jesus como seu Salvador bem pequenos. Assim que eles já souberem, que eles já entenderem o que é certo e o que é errado. É o tempo, e isso acontece bem cedo. É o tempo em que você deve falar com seus filhos para ter a certeza também da salvação deles. A todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Ele foi apresentado. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então, hoje, nós estamos comemorando, lembrando da ressurreição de Jesus, e podemos nos alegrar na certeza, porque a palavra diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E testifica esta verdade que nós podemos crer. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus que veio do céu para nós. E Jesus veio trazer o reino dos céus para nós. E a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, e hoje também, o nosso presidente da República proclamou um jejum, né, para o povo brasileiro. E nós sabemos, e nós estamos confiantes, irmãos, estamos felizes, estamos confiantes, porque nós temos um Pai que tem cuidado de nós. E Ele está cuidando de todos
E Ele, assim como nós, como pais, temos cuidados especiais com os nossos filhos, que nasceram de nós, o Senhor também tem cuidados especiais para aqueles que são seus filhos. E é importante que todos nós estejamos desfrutando desta certeza, dessa confiança, dessa esperança. A palavra diz que Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, é importante que nós estejamos declarando esta verdade hoje. E o presidente da República, que é um milagre, aquele homem está vivo porque é propósito de Deus, e foi Deus que tem cuidado dele. E ele tem demonstrado ter temor ao nome do Senhor. E ele conclamou hoje, convocou a nação para um jejum e para orar por esta nação. E nós sabemos que Deus também está esperando isto de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso Deus tem feito grandes coisas e vai fazer muito mais, porque Ele está no controle de todas as coisas. E a palavra diz que Ele olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Salmo 33, 13 e 14. E agora, então, nós vamos também orar. Você que está em casa e alguns irmãos que estão aqui, nós vamos orar. Vou passar a palavra para o pastor Nilo, e ele vai comandar este tempo, apresentando os motivos. Vamos estar juntando a nosso clamor também à nação, aos irmãos de toda a nação que estão atendendo essa convocação, né? E vão estar hoje orando pela nação. E nós vamos fazer nesta hora em que nós podemos estar ligados, estamos ligados, e nós podemos participar também, orando por esta nação, crendo no poder do nosso Deus para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, porque essa é a sua promessa. Graça e paz, irmãos, um dia abençoado para todos vocês.